No capítulo 11 de Eclesiastes, logo depois dos Salmos, Eclesiastes 11. A nota que eu quero dar para vocês nessa manhã é porque isso veio ao meu coração, coisa que vem para dentro da gente. Eu não estava seguro onde encontrar o que vou falar, mas desde a madrugada eu venho com esse sentimento, sonho, a importância do sonho, nossos sonhos, eu fiquei preso a isso. Capítulo 11, verso 3. Estando as nuvens cheias, derramo a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não a dê descanso a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Obrigado, Deus, por esta manhã, por esse culto, pelos louvores entoados, pela exposição da Tua Palavra, pelo que o Senhor fez, pelo que fará, pelos ofertantes, pelos dizimistas, pelos assíduos e até mesmo pelos negligentes, que nos levam a nos dedicar à visitação, pelos que evangelizam e pelos evangelizados, pelos nossos pastores, as ovelhas, as congregações reunidas nesta manhã, neste estado, nesse país e pelo mundo afora, aonde tiver um filho do Senhor, em qualquer organização, em qualquer denominação, que ele seja abençoado, que da boca do pregador saia um trovão, alimentando-o e despertando-o para buscar a palavra revelada. Ouve e nos atende, nossos irmãos através da internet, que sejam também ricamente abençoados. Dá-nos um bom momento nesses minutos finais que passaremos aqui para a glorificação do Senhor Jesus. Amém. Sentai, meus amados. O sábio Salomão, com muita propriedade, nos desperta para a seriedade da semeadura, o que todos devem fazer, e segundo ele, devemos fazer muito cedo. Feliz do homem que pode levantar cedo. Feliz da pessoa que o sol não o apanha na cama, na rede. Feliz, nem todos têm essa oportunidade, mas feliz daqueles que podem, eu diria, feliz até daqueles que podem estudar pela manhã. As pessoas são mais bem-sucedidas quando estudam pela manhã. Aqui em Eclesiastes, nós observamos como o pregador exorta contra a demora da semeadura. Nela é preciso investir no tempo ideal, a fim de alcançar o máximo de lucro. É melhor semear a semente pela manhã, afirma o grande sábio Salomão. Isto é, investir na semeadura enquanto jovem, para que a colheita aconteça o mais breve possível. O irmão José Brana, pastor José Brana, filho do profeta William Brana, representante da Voz de Deus,
Ele fala de uma experiência que viveu. Ele diz assim: o que eu, José Brana, faria se esse fosse o último dia que o Senhor me deu para ser útil a Ele, útil à sua causa? Eu estaria tão entusiasmado e com grande expectativa só para ver o que esse dia me reservaria. Tem um amenzinho para isso aí? Então, senti que vocês estão prestando atenção. O que ele faria através de mim para ajudar a promover o seu reino? Continua falando José Brana. Eu não pararia para almoçar. Eu não faria intervalo. Eu teria orado e estaria pronto para servi-lo com tudo que há em mim. Eu estaria tão empolgado de que Ele, Deus, me houvesse dado tal dia. Quão abençoados somos nós, por nosso Senhor ter concedido a seus filhos esta mesma oportunidade todo dia. Paulo desperdiçou muito tempo perseguindo, odiando, caluniando, blasfemando, difamando, e a mim me parece que matando. E consentindo nas matanças, avalizando as matanças, o extermínio dos cristãos. Perdeu muito tempo fazendo isso. Posteriormente, teve que travar uma luta subhumana para tentar recuperar o tempo perdido. Sim, Paulo tinha pressa, ele diz que tinha pressa. À medida que seu tempo ia se resumindo, sua saúde acabando, a sua saúde acabando, seus amigos lhe deixando, é ele que diz isso, eu fiquei só, todos me abandonaram. Não é Lucas que diz, é ele que diz, eu fiquei só, todos me abandonaram. Não dá para você ter um pouquinho mais de ânimo enquanto tem uma esposa que ainda o incentiva? Quando você ainda tem um esposo que te dá liberdade de ver a igreja, te dá a tua passagem, e etc, etc. Enquanto tens pais que te encaminhem no caminho do Senhor. E o tempo passou, e ele percebeu que ficou só. E ele, como atleta de Cristo, começou a correr. E corria. Nem as mais frias masmorras romanas o detinham. Ele desejou que o jovem Timóteo seguisse o seu exemplo. Por isso, nenhum jovem, segundo o profeta William Branham, deve assumir qualquer outra responsabilidade, sem antes fazer uma obra para Deus. Você só vai saber que você perdeu tempo no dia que você casar. Vocês são solteiros, solteiras, você não tem noção do risco que se avizinha. Paulo disse, eu quero que os solteiros, as solteiras, permaneçam como eu. Elas
para que não sofram dores na carne. Tu quer saber o tempo que corre? É no dia que casares, no dia que tiveres um filho. Deixa vir gêmeos, aí tu vai saber que não devias casar. Deixa vir o terceiro filho, o quarto filho, tu vai descobrir que devia ter te mantido solteira, solteiro. A solteira serve a Cristo. A casada serve ao marido. A solteira serve a Cristo. A casada serve ao marido. E o desejo dela é para o marido. Não, quando eu casar, vou me dedicar à obra. Mentira! Isso é hipocrisia. Isso é carnalidade. Tu não vai te dedicar à obra, não. Tu tem que te dedicar agora. Como conciliar uma vida de casada? Tomar conta de casa. Muitas vezes tem que trabalhar. Porque não está errado. Bom seria que não fosse necessário. Mas se é para ajudar o marido, está bem? E a vida tem que cuidar dos pais. Tem que cuidar de sobrinho. Depois tem que cuidar de neto. E que é de obra? Às vezes Deus até permite por um tempo isso, mas depois fecha a tua madre. Para te não ter mais problema com criança, para te dedicar só à visitação. Para dedicar só à evangelização. Sabe o que ela faz? Vai ficar cuidando de neto. Algumas nem assistem culto, fica lá fora. Eu fico enojada quando eu vejo adolescente, na hora do culto, com criança lá fora. Isso está errado, irmão. E muito errado. Os diáconos deviam ser autênticos. A adolescente tem que viver como adolescente. Quer pegar algum bebê? Compra uma boneca. Adolescente não tem que ficar com criança na mão. Não, adolescente vive como adolescente, criança como criança, jovem como jovem, senhora como senhora, casada como casada, solteira como solteira. Por causa do tempo. Qual é o tempo que tu vai te dedicar à obra? Tu não tem mais filho, mas não tem tempo. Não, eu só não me dedico à obra por causa dessas crianças. Devolve-se as crianças são herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Devolve para o Senhor isso. Como é que Deus vai te dar uma criança para te atrapalhar? Senhor, eu te agradeço pelos dias que eu tenho tido essa criança comigo, mas como ela está impedindo que eu cante no coral, que eu toque na orquestra, que eu me dedique à evangelização, à visitação. Eu passo o dia todinho cuidando dessa criancinha, enquanto existe dezenas de outras crianças que precisam de assistência. Eu não faço um trabalho de Dorca, eu faço trabalho só de babá. O Senhor me chamou para ser babá ou para ser Dorcas? Estou falando de colheita, sonho e colheita. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso ela ceifará. O sonhador é um combatente a serviço do Senhor. O bom sonhador não atrasa nem atrapalha a obra. Você está atrasando a obra? Ou está atrapalhando a obra? Você não faz e não deixa os outros fazer.
na mensagem de perguntas e respostas, número 15, parágrafo 34, o profeta diz: eu quero viver cada momento da minha vida como se eu estivesse esperando por Ele no próximo minuto. Eu quero viver cada momento da minha vida como se eu estivesse esperando por Ele no próximo minuto. Porém, quero trabalhar. Como se fosse daqui a 10.000 anos que Ele viria. Eu estou esperando Ele agora, mas eu vou continuar trabalhando como se Ele venha daqui a 10.000 anos. Eu quero viver cada momento da minha vida como se eu estivesse esperando por Ele no próximo minuto. Porém, quero trabalhar como se fosse daqui a 10.000 anos. Eu ainda quero semear as sementes e fazer a colheita. Quero semear e fazer a colheita. Eu quero pregar o Evangelho e trabalhar como sempre fiz. Caminhamos na estrada das horas, fazendo do coração o relógio da vida. Na visão de Deus, o profeta responde aqui na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 169. Precisamos sonhar cedo com o nosso chamado, com a visão que Deus tem na nossa vida. Quem tem um chamado de Deus tem vida, não envelhece e nem busca aposentar-se para posteriormente servir ao Senhor. Às vezes, até se sente constrangido em tirar férias, mesmo tendo esse direito. O missionário Oswald Smith, um contemporâneo do irmão Branham e da mesma cidade, do meu estado de Kentucky, ele diz assim: jamais me esqueci do período da minha vida que tanto desejei, mais do que qualquer outra coisa, ser usado por Deus. Ele diz: no dia do meu natalício, meu aniversário de nascimento, eu fiz essa oração: Senhor, eu quero um presente só, que o Senhor me dê um coração segundo o seu coração. E nunca esqueceu dos momentos especiais que viveu, desejando ser usado por Deus. Como já disse, era um contemporâneo do irmão Branham. Vivia ele também em Kentucky, no Arizona. Montado em seu animal de viagem, cavalgando as belas montanhas de Kentucky, ou andando de um lado para outro em sua pequena cabana, clamava a Deus em agonia de alma, dizendo: Senhor, usa-me, torna-me um ganhador de almas, envia-me como um evangelista, não permita que eu me acomode em um pastorado comum, sem nada realizar. Tenho uma única vida a viver e desejo investi-la em teu serviço. E o profeta de Deus, na mensagem Poder de Transformação, parágrafo 41, fala: estimados irmãos, eu não sou mais um jovem missionário, nem tampouco me considero um velho guerreiro com tantas experiências, mas trago no meu corpo algumas cicatrizes de muitas batalhas difíceis.
Deus assim permitiu para que a minha vida pudesse abrir caminho para poder dizer: isto é isto. Conclui: Senhor, é dar sentido à vida. Por isso que sonhar é ter uma vida voltada a si e para viver, transformando nossas experiências em algo que realmente vale a pena. Leva-nos a compreender que acreditar nos sonhos é o que faz a diferença entre aqueles que vivem e aqueles que sobrevivem. Faz com que descobramos que todos nós podemos desenvolver a nossa capacidade realizadora para transformar sonhos em realidade. O reverendo Marco Peixoto, em um de seus livros, diz: muitas vezes queremos ter visões de Deus, sonhos que vêm do alto. Queremos ter realmente um propósito em nossa vida, uma vocação vinda do Senhor. Esperamos o período da maturidade para sonharmos. E assim, pensando, nos tornamos cristãos envelhecidos pelas circunstâncias. A vida nos leva a ficar fadados assim, pelas lutas, pelos sofrimentos e pelo dia a dia. Então, não temos mais sonhos, nem vontade de sonhar. Ou então, só nos resta pesadelos. Não abra mão dos seus sonhos. Eles são o seu maior patrimônio. O homem começa a envelhecer quando as lamentações começam a tomar o lugar dos sonhos. A história do cristianismo está repleta de heróis que ousaram sonhar. Mas qual é o tempo de sonhar? Quando decidimos nos enganjar de verdade no reino de Deus, podemos sonhar, vislumbrar o que Deus tem para nós e alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Certamente, você se identifica com diferentes personagens cristãos e lida com várias escolhas: sonhar ou não sonhar, ter sonhos reais ou viver apenas no mundo de fantasia, viver os próprios sonhos ou ser apenas espectador do sucesso e da felicidade daqueles que acreditam e correm atrás dos seus sonhos. O estadista Dulciomar Costa dizia: sonhar é atitude determinante em direção ao que acreditamos, pois os sonhos são mensuráveis pelos contornos estreitos das possibilidades e são limitados pelas barreiras erguidas pelo medo de ousar. O homem e a mulher de Deus não nasceram unicamente para casar-se. O homem e a mulher de Deus não nasceram unicamente para casar-se, produzir filhos e chegar à velhice. Tudo isso é bom, faz parte, mas não é tudo. A Bíblia, com palavras animadoras, afirma que os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. E no Salmo 92, 14, 15 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescerão, para anunciarem que o Senhor é reto. E o profeta de Deus diz que é melhor errar tentando fazer algo do que se omitir, com medo de errar. Na mensagem Tentando Fazer uma Obra para Deus, parágrafo 340,
ele faz uma oração: ó Senhor, nunca me deixe chegar a uma paralisação. Não permitas que eu pare em alguma coisa. Permita apenas que eu siga em frente, até que tenha completado tudo que tu me ordenaste fazer. Independentemente do preço, independentemente do custo, independentemente das críticas, quão difícil seja a cruz, eu me lembrarei da cruz que tu carregastes. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridade, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar os seus sonhos. É um pensamento de Augusto Cury. Salmo 71, 18. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração. Quando temos um grande sonho, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Eu creio que nós vamos enfrentar com coragem qualquer tribulação que vier, tempestade, prisão, sofrimento, etc. Pois há um sonho, uma visão, há um chamado para se cumprir, que arde em nossos corações. São eles que nos impulsionam às realizações. A maior coragem, dizia José Ferreira Ribeiro, é a confiança na certeza de nossa chamada. Coragem não é a ausência de medo, e sim a presença da fé e da convicção do conteúdo de nosso sonho, apesar do medo. Para o confiante, até o medo torna-se um impulso para prosseguir. Não se preocupe com a distância entre seus sonhos e a realidade. Se você pode sonhá-los, você pode realizá-lo. A chamada ministerial, diz o profeta de Deus, na mensagem perguntas e resposta número 12, parágrafo 30. A chamada ministerial é algo peculiar. Peculiar de Deus ao coração dele. E ninguém tem o direito de discutir com o Senhor quanto a isso. Eu seria uma pessoa desencorajada se eu não cresce na eleição e na chamada de Deus. Uma chamada divina arde de tal forma no seu coração que você não pode descansar de dia e de noite quanto a isto. Você simplesmente não pode se afastar disto. Isto te deixa moendo constantemente. Atos 20, verso 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A sociedade tem conceituado a igreja como ineficaz. Esse conceito de que ser crente é fazer parte daqueles que aceitaram Jesus e estão somente esperando a morte chegar, não condiz com o verdadeiro cristão. Ser cristão não tem este significado. Ser cristão significa nos abrirmos para a revelação, para ser um representante da vida eterna na terra, através de Jesus Cristo. Ser cristão significa muito mais do que morrer, significa viver. Ser fiel ao Senhor e ao seu propósito significa disseminar com vigor a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. O Elias para esse tempo de Malaquias 4, 5, 6. Existem muitos vivos mortos. Há pessoas que não têm vida de Deus e por isso vivem por viver. Elas veem, falam, ouvem, mas não sonham. São como mortos ambulantes.
Disse o Senhor em Apocalipse 3 primeiro: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas estás morto. E eu respondo uma coisa que te questiona muito. Quantas vezes você já perguntou para si próprio? Ou então querendo responder para outrem? Porque há pessoas que ouvem o Evangelho, conhecem o Evangelho, tomam a cruz e segue, e ninguém o detém. Às vezes ele fica sozinho em casa. De início, toda a família se converte. Os anos passam. Eu tenho mulheres aqui na igreja que chegavam na fila da ceia com 9 filhos. Muitas das vezes o marido não vinha, logo de início, já não vinha. Mas ela ainda conseguia vir com 9 filhos para a ceia. E eu já vi essa mulher aqui na nossa igreja, sozinha na ceia. Mas ela continua. Estou falando de uma experiência nossa aqui. Não perde a ceia, até porque ela sabe que no dia que ela perder a primeira ceia, ela perdeu o primeiro combate. O diabo só te respeita enquanto tu tomas a ceia. No dia que ele te tirar da ceia, ele te afasta de Cristo. Porque a ceia é que te coloca em Cristo. Porque a ceia é do Senhor. E por quê? Foi a pergunta que eu ia fazendo, que você questiona. Por que há pessoas que aceitaram a Cristo, se dedicaram, se decidiram a Cristo ou pela mensagem e não mudaram uma grama? Desde o primeiro dia é o mesmo cristão. Talvez tenha todos os problemas, ou tão quanto os outros têm, mas aquilo não afasta da comunhão, aquilo não tira do convívio, não afasta da participação na igreja. Alguns que assistem culto todo dia, porque nós temos culto aqui em Belém todo dia. Quando não tem culto aqui no Templo Central, que são apenas 4 reuniões, quarta, sexta, domingo de manhã à noite, mas temos culto nas congregações. E ele ainda faz o culto doméstico. Às vezes fica sozinho. E é outro desafio que o Espírito Santo está falando para você. Se você for levado a ter que fazer o culto doméstico sozinho, faça. No dia que você conseguir fazer o culto doméstico sozinho, nesse dia você está decretando a tua vitória. Capte! Foi ele que está dizendo para ti agora. No dia que você conseguir fazer o culto doméstico sozinho, não tem ninguém mais para fazer o culto doméstico contigo. Ninguém mais reverencia a palavra de Deus. Ninguém tem mais esse conceito bíblico contigo. Mas você tem. Você sabe que eu venho de um certo sofrimento, já disse para vocês. É da oração de joelho. Tem dias, irmãos, que eu não tenho estrutura nenhuma, fisicamente, para me ajoelhar. Vocês veem que quando termina o culto, eu não consigo me ajoelhar. Aí, eu vou, desço, faço minha oração em pé aqui no altar, eu não consigo mais me ajoelhar. Muitas câimbras, muitas dores, então não vou conseguir. Não fica bem, então eu prefiro orar em pé. Mas tem dias que eu vou deitar, estou na mesma situação. Não consigo me ajoelhar. E ultimamente, eu tentei contrariar de novo. Digo, não, hoje não. Não. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele ia saber que eu estou certo. Não, eu vou deitar. E deitei. Não, Jesus, não. Menos uma vez, Senhor, menos uma vez. Toda noite tem que me ajoelhar, de manhã e à tarde, não, hoje não. Aí deitei agora, recentemente. Oh, Jesus, muito obrigado, Pai. Recebe, eu te agradeço pelo dia que se passou, por esta noite. Me perdoa que eu não pude me ajoelhar.
porque tá doendo tudo, meu pai, tu sabe, e desses 208 ossos, acho que até 209 está doendo. Agora eu te peço, me dá uma noite de paz, tranquilidade, aleluia. Amém. É melhor me ajoelhar. Aí levantei e me ajoelhei. Não deu certo. Nem com essa prece poderosa não deu certo. Se o Senhor Jesus te ajudar a manter o culto doméstico, ainda que só, tu verás o que vai acontecer na tua casa depois. Se não acontecer na casa externa, mas vai acontecer na casa interna. Mas o que eu estava dizendo para vocês, que é um conceito teológico, veja bem, por que há pessoas que conhecem o Evangelho, ou recebem a mensagem e se mantêm firmes, impolutos? Corre água de um lado, sopra o vento, corre o rio, e vem tempestade mesmo, porque às vezes é só um ventinho fraco, mas às vezes é tempestade mesmo. E vem tempestade, e todos dizem, a sogra diz, o sogro diz, o primo, o cunhado, o marido, a mulher, agora ele cai. Ele vai cair, ela está caindo, e tem gente que dá regozija na igreja. Tem gente dentro da igreja que fica dizendo, eu sabia, essa santidade dela não ia aguentar, olha como ela já está, já cortou a pontinha do cabelo, cortou não, só queimou com vela, ela não pode cortar, porque se cortar é um adultério. Cortar o cabelo não é prostituição, cortar o cabelo é adultério. Por isso que o homem pode divorciar, mas não pode casar. Cortar o cabelo não é prostituição. Porque se cabelo cortado fosse uma prostituição, então o teu marido ficava livre para casar. Porque o marido só pode casar se a mulher prostituir, isso é, se for reincidente. Mas quando você corta o cabelo, você adultera. Aí você libera o marido à prostituição. Toda mulher que corta o cabelo, o marido cai. Toda mulher que corta o cabelo, o marido cai. Você não cai, mais do que já caiu. Quem vai cair é ele. Aí você vai lutar para santificá-lo, porque a mulher que santifica o marido, e o marido santifica a mulher. Tu só vai saber o tamanho do diabo que entrou no teu couro, é depois que tu corta o cabelo. Aquele que te faz cortar é um diabo manhoso, religioso, social, amigo, é parente, amigo, conhecido, é a cabeleireira, são os familiares. Mamãe, você está ficando muito velha, mamãe. Olha o meu como está, mamãe. Ela já cortou e quer que a mãe corte. E a mãe, por falta de vigilância, cai naquela cilada. Mas lembre-se disso. Gente, foi só isso, foi só. Nem doeu. Nem doeu. Se cortar o cabelo doesse, fosse como amputar um dedo, mas só isso. Preste atenção no que eu estou te falando. Tu libera o teu marido à prostituição. Aí ele vai e prostitui. E agora você vai ter que... Você agora vai ter que lutar para santificá-lo, para ele não te contaminar. Porque a mulher que santifica o marido, ele prostitui. Como é que ele vai ter relações contigo se ele vem de prostituição? Então você agora vai ter que jejuar mais. Você não jejuava, né? Tivesse jejuado antes, não tinha cortado o cabelo. Tivesse jejuado antes, o marido não tinha prostituído. Tivesse jejuado antes, não precisava jejuar agora. Ah, porque o meu marido, o meu marido, o meu marido. É você, filhinha, é você que promove isso. É você que promove isso. É você que faz isso. Você é a causadora disso. Que quem controla o lar é a mulher. Quem estabelece o lar é a mulher. Quem edifica a casa é a mulher. Você não está edificando, você está derrubando tudo. E é tão sutil, sabe como você derruba? Cortando a pontinha do cabelo. E aquilo dá aquela volta. Mas preste atenção no que eu estava dizendo a você, que eu disse que era um conceito teológico. Por que há pessoas que conhecem o Evangelho e se mantêm firme, e vai até o fim? E outras, que Jesus chamou da semente que cai no meio dos espinhos,
que outras conhecem o Evangelho e pegam uma pressão, tremendo, parece um jato quando quer levanta voo. O que aconteceu? A irmã era tão espiritual, a irmã era que dava mais aleluia na igreja, a irmã era mais assídua na igreja, era a principal líder do conjunto, era quem mais incentivava. Vocês conhecem algum caso desse? Já viram isso na igreja? Claro, é a vida, é todo dia. Aqui mesmo, nessa manhã, está ocorrendo isso. Só aceita aí, alça voo, e permanece. É o que a irmã leu, é a águia. Mas tem outros que tentam fazer como a águia depois. A resposta é muito simples. Aquele que aceita Cristo, que aceita a mensagem, que se decide pelo Evangelho, por amor ao Evangelho, aquele que aceita Cristo, por revelação, por amor ao sacrifício vicário e cruento do Calvário, aqueles que amaram a Cristo como Ele amou o mundo, não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Da mesma maneira como Ele te escolheu, você também o escolhe, você faz a sua decisão. Não, eu deixo Maria e fico com Jesus. Eu deixo a Trindade e fico com o único Deus, e agarra naquilo. Quando a pessoa faz isso por revelação, faz isso por amor, tem hora que diminui um pouco, né, de acordo com o vento, né? De acordo com o vento muito contrário, diminui um pouco. Quem anda em avião de pequeno porte sabe disso. Uma vez eu fiz um voo num teco-teco, que era muito fraquinho, só corria 180 quilômetros, era o mais fraco que tinha, um Cessna, 180 quilômetros de velocidade. Pegamos um vento de 200 quilômetros, andamos. Quando clareou, nós estávamos para trás da cidade. Nós já tínhamos passado determinada cidade e continuamos. Quando passou o temporal, nós estávamos para trás, como se estivesse indo de ré ou algo. O avião não controlou a velocidade, foi uma coisa terrível aquilo ali. Às vezes acontece isso, aí é quando os inimigos dizem, está vendo? Não vai dar conta, olha aí, o vento é muito forte, mas maior é aquele que está conosco. Você compreendeu? E aonde é que o outro, que entrou sonhando também, não prosseguiu? É que ele não aceitou Cristo por revelação, ele não aceitou Cristo por amor, ele aceitou Cristo por necessidade. Ele estava com medo do inferno. Disseram para ele, se tu não entrar na crença, tu vai para o inferno. Ele aceita na hora. Enquanto durar o medo, dura a fé dele. O Espírito Santo está respondendo para você? Não era essa a pergunta que te acompanha durante décadas e décadas? Ele não aceitou a Cristo por amor, ele aceitou porque está doente. Aceita Jesus como Salvador, Jesus te cura. Ah, cura? Ah, então eu aceito. Estou sendo entendido? Ele aceita o curador. E enquanto ele estiver em processo de cura, está firme. Logo que acontece a cura, quantos de vocês já viram isso? Na casa de vocês, na família de vocês, entre os entes queridos, dos vizinhos e amigos, nessa congregação. Aceita por amor, por medo, aceita por causa da doença, aceita por qualquer outra situação. Ele vai, enquanto dura o problema. Passou o problema, ele se afasta. A gente fica até surpreso. Mas, irmão, Deus fez tanto por ti. Você sabe, mas a carne é fraca. Impressionante, hein? Você está gostando disso? Está vendo o bem que está te fazendo isso? E com isso você faz um exame introspectivo. Veja a quem você aceitou. Você aceitou por amor?
Então deixa vir a tempestade. É quando a tempestade vir, é que tu vai provar a ti mesmo que tu estás firme na rocha. É quando a luta vem e tudo é contrário. E os negócios não dão certo. Tu vai dizer, eu não aceitei Jesus para ganhar dinheiro. Fechou? Eu não aceitei Jesus para me tornar rico. Não. Eu aceitei Jesus para a salvação da minha alma. Que profundidade de revelação, senhores e senhoras. O teste. O profeta diz assim, Deus gosta de testar os seus filhos. E muitas das vezes ele permite que o seu filho entre num cano estreito e dá solto um demônio atrás, só para ver o que ele vai fazer. É na hora do apuro, é na hora da dificuldade, é quando todo mundo está contrário, é que você descobre o valor de quem está em você. Seja um seguidor de Cristo por amor e arrebente onde arrebentar. Sabe o que disse o irmão Brana? A gente tem que estar mencionando o irmão Brana, né? Mas tudo que vocês falam, tem irmão Brana, tem irmão Brana. E aí? Tu tem alguma coisa contra ele? O irmão Brana chega a dizer assim, eu amo tanto a Cristo, que se ele me mandar para o inferno, eu vou continuar amando. Já pensou? Você chegar lá no inferno, bom dia, Satanás. Aqui não tem bom dia, aqui é mau dia. Ah, tá bom. Ok. Qual é o teu caso? Tu vai ficar aqui? Eu fui mandado para cá. Rapaz, tu não tem cara, tu tem cara de que vai para Jerusalém, mas tu estás aqui, né? Tu vieste para cá porque acho que não tem vaga no céu, está tudo lotado e eu vim para cá. Mas tu vai ser fiel a mim aqui, olha, fiel não vou dar, eu sou fiel a Deus. Bate na boca, essa palavra não vai pronunciar aqui. Não, eu estou aqui, mas olha, mas eu amo muito a Jesus. Vai, cai fora! Cai fora daqui! Como que você vai ficar no inferno se você ama a Deus? Você bate lá e pula fora de novo. E se não está no inferno, está no céu. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Amados, aonde eu estiver, estarão todos vós. Há um lugar reservado para isso. Quem você está na mão dele, na mão do Pai, protegido por ele, amparado por ele. Você é dele, então não tenha medo. Você o ama, então você vencerá de todas as formas. Nós temos o Senhor em nossas vidas. Temos vida para viver e para doar. Então sonhe logo, sonhe grande, sonhe bons sonhos. Seja fiel àquilo que sonhou, pois à medida que bem sonhamos, os nossos sonhos trazem revelações de Deus para a nossa vida. E justamente porque o nosso sonho traz um chamado de Deus, passaremos por situações parecidas com as de José, que experimentou lá no Egito. Passaremos por tudo isso e tantas outras situações poderemos enfrentar, mas maior é o que está conosco. Portanto, como disse Paulo, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Que maravilha, né, irmãos? Graças a Deus. Sonhe, continue sonhando. Deixa Deus realizar através de ti. Mas não pare de sonhar, não pare de ter objetivos em Cristo Jesus. Curte a ação de graças, irmão Ângelo Gonzaga, pelo aniversário de seu filho, 5 anos. Levanta a tua mão, em gratidão ao Senhor nosso Deus. Faça a sua própria oração, agradecendo a Ele pelas vitaminas que Ele te deu nessa manhã. Certamente você vai sair com um novo impulso. Águia renovada, graças a Deus. Somente agradeça ao Senhor Deus. Agradeça mesmo ao Senhor, jovem, criança, músico, minha irmã. Você que chegou fraca aqui, você vai sair com um novo ânimo. Obreiro, sai a campo, falta poucos dias para encerrar mais um ciclo, mais um período.
Vai em frente. Vai em frente, vai em frente. Aleluia, apenas glorifica ao Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, pela alegria da manhã de domingo. Quantas pessoas estão dormindo e pela manhã cedo, no início da semana, o Senhor já providenciou esse banquete para nós. Aleluia! Aleluia! Graças nós rendemos, ó Pai da eternidade. Nosso Senhor, o Senhor é tão bom para conosco, Senhor. E com isso, Senhor Deus, as doenças se vão, a artrite se vai, artrose, doenças dos ossos, tudo isso cede no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Nosso espírito renovado, nossa alma alegre, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras do seu poder, Pai. Te agradecemos pela juventude, ela vai continuar. Um jovem contagiando outro jovem, animando outro jovem, um músico animando outro músico, uma irmã animando outra irmã. Vamos, irmã, vamos, vamos. Um obreiro contagiando outro. Que bênção, que alegria. E assim a obra do Senhor, esta mensagem deste dia prevalece e continua. Continua. Para a honra e para a glória do nosso Deus, nos dá, Senhor Deus, o restante de tarde abençoada, de paz. Aqueles que vão retornar para seus lares, que retornem em paz, Senhor, e voltem à noite para continuar cultuando ao Senhor. Nossos irmãos ali no Pau d'Arco, abençoa, Senhor, aquela igreja ali, Senhor Deus. Ó grande Deus, anima teu povo em todos os lugares da terra. Nossos irmãos em Portugal, pastor Vilmar em especial, que possa receber nesta manhã este ânimo para continuar. Aleluia! Pastor Sérgio, irmã Janete, que possam receber nossos irmãos no sul do país. Oh, que alegria, Senhor, de poder levantar as nossas mãos em prol dessas vidas. Aleluia, te agradecemos, Senhor, nosso Deus. Abençoa o ministro desta casa, continua com ele, Senhor Deus, dando sempre o ânimo de manhã a manhã, Senhor. Aleluia, todos os ministérios, pastor Joaquim Gonçalves em Goiânia, Senhor, abençoa teu filho e a todos os pastores, nesta manhã possam receber de ti este ânimo, aquele que está cabisbaixo, que possa levantar o seu rosto. Oh, glória ao Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós recebemos esta bênção, Senhor. E a igreja diz amém. Abençoa teu irmão, meu irmão. Aperta a mão do teu irmão. Chega algo bom para ele. À noite estejamos todos aqui, certamente com a participação dos jovens, dos adolescentes, dos obreiros, num grande culto. Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, os irmãos que nos acompanharam através da internet. Nós agradecemos muito a tua audiência. Deus continue te abençoando. Nossos cultos, quartas-feiras, nós temos culto aqui a partir das 19h30, um culto não transmitido. Às sextas-feiras temos culto também às 19h30, domingo pela manhã, manhã da bênção, e domingo à noite. Culto evangelístico. Deus abençoe todos.